Este caso acontece em Melbourne, Austrália, nos anos 90 e 2000 PADGCILDA. Durante um período intenso da história criminal de Melbourne, a cidade presenciou uma onda de assassinatos muito divulgados contra criminosos, conhecidos ou suspeitos. A mídia rotulou essa era violenta como a Guerra dos Gangues. O caso de hoje foca em uma das figuras mais notórias da Guerra dos Gangues de Melbourne, um homem responsável por uma série de assassinatos brutais. Apesar de ser conhecido por seu rosto de bebê discreto, seu reinado de terror deixou um impacto duradouro no submundo da cidade. E agora, vamos ao vídeo. Carl Williams nasceu em 13 de outubro de 1970 em Broadmeadows, Melbourne, um subúrbio de classe trabalhadora no norte de Melbourne, repleto de criminalidade. Carl era o segundo filho de George e Barbara Williams. Seu irmão mais velho, Shane, era alguém que ele admirava muito. A família não tinha muito, mas era unida. Shane era muito apegado ao pai, enquanto Carl era mais próximo da mãe. Quando criança, Carl era alegre e ativo, mas à medida que foi crescendo, ganhou peso e teve dificuldades na escola. Depois de sair da escola, Carl trabalhou como operário. Seu irmão Shane, porém, escolheu outro caminho. Em vez de trabalho honesto, ele se envolveu no crime, caiu no vício em heroína e se tornou habilidoso em furtos e arrombamentos. Carl observava e tomava nota. Leal ao irmão, ele começou a entrar no submundo de Melbourne para apoiar Shane. No começo, Carl entrou no mundo do crime, atuando como olheiro para seu irmão Shane. Mas durante um incidente, Carl foi pego pela polícia. No entanto, eles não estavam interessados nele. Eles queriam informações sobre seu irmão. Eles teriam espancado Kyle para forçá-lo a delatar, mas ele permaneceu calado e não traiu o irmão. Depois disso, seu envolvimento no crime aumentou gradualmente e, em 1994, Carl já havia avançado para o tráfico de drogas. Logo, ele foi apresentado a alguns dos círculos criminosos internos de Melbourne, onde rapidamente chamou atenção. Ele ficou conhecido como o novato do pedaço. Ele frequentemente fazia trabalhos para a notória família Moran, um nome infame na história do crime em Melbourne. O chefe da família Moran, Louis Moran, nasceu em 1941 e se tornou uma figura proeminente no cenário do crime em Melbourne. Sua esposa, Judy Moran, teve um filho chamado Mark Cole em 1964 com seu primeiro marido, o notório criminoso Leslie Cole. Mark, mais tarde, mudou seu nome para Moran, adotando o sobrenome da família, e em 1967, Judy e Louis tiveram outro filho, chamado Jason. No início dos anos 1990, Jason e Mark estavam ganhando destaque. Carl Williams mantinha um bom relacionamento com a família, porém, ele causou um pequeno desentendimento que os Moran consideraram desrespeitoso. Um dos membros da gangue da família abusou de sua esposa, Roberta. Quando Carl soube disso, ele ofereceu apoio a ela e a tratou com gentileza. Com o tempo, ele a convenceu a deixar o marido e começar uma vida com ele. Em 1997, Carl e Roberta ficaram juntos. Em 1997, Shane Williams morreu de overdose de heroína. Para Carl, a morte dele se tornou um ponto de virada. Ironicamente, ele passou a fabricar drogas como negócio. Carl procurou a ajuda de Danielle Maguire. Ela tinha uma prensa de comprimidos e, logo, Carl criou sua própria receita de êxtase. O ano agora era 1999. A operação de comprimidos de Carl tecnicamente o tornou um concorrente dos Morins. Então, para ficar de olho nele, eles entraram em uma sociedade. Trabalhando juntos de perto, Mark e Carl se tornaram bons amigos, mas as tensões aumentaram, pois Carl vendia seus produtos por um preço mais baixo do que os Morins. Em uma ocasião, vários contêineres de produtos químicos desapareceram e um grande lote de produtos foi destruído. Desconfiados, Jason e Mark acusaram Carl. Eles o agrediram e o ameaçaram com uma coronhada de pistola. Carl jurou que não era responsável, mas o golpe final, na relação de trabalho deles, foi quando Mark começou a namorar Danielle Maguire, a mulher que estava ajudando Carl a criar seu êxtase. Mark
exigiu acesso à prensa de comprimidos que Carl estava usando. Isso deixou Carl furioso. Então, em resposta, Carl sabotou a prensa de comprimidos, tentando fazer parecer que era apenas desgaste normal. No entanto, Mark e Jason não foram facilmente enganados. Eles rapidamente descobriram que Carl havia sabotado a prensa de comprimidos. Furiosos, uma reunião foi realizada onde disseram a Carl que ele lhes devia $8.000. Com a discussão acalorada, Mark atingiu Carl na cabeça com uma tábua de madeira. Jason, então, sacou uma pistola e apontou para a cabeça de Carl, que agora estava caído no chão, ferido e implorando por sua vida. Mark incentivou Jason a atirar na cabeça dele. Jason pensou que não poderia simplesmente matá-lo. Em vez disso, ele disparou um único tiro no estômago de Carl. A bala não matou Carl, e depois que os irmãos foram embora, ele conseguiu caminhar até a casa dos pais. Ao entrar na casa dos pais, ele fingiu que nada estava errado. Ele tomou um banho e tentou tratar o ferimento, mas depois de algumas horas, Carl ficou tonto e teve dificuldade para ficar de pé. Seus pais o levaram ao hospital, onde um raio-x revelou que a bala ainda estava alojada em seu corpo. Esse evento marcou um ponto de virada significativo, intensificando a hostilidade crescente entre Carl e a família Moran. Ele queria tanto Mark quanto Jason mortos, junto com o pai deles, Louis. Movido pela raiva, Carl começou a reunir todas as informações que conseguia sobre a família, seus movimentos e atividades. E com suas conexões no submundo, ele conseguiu as informações de que precisava. Carl queria matar Mark como seu primeiro alvo. Ele o via como o cérebro da família e uma ameaça muito maior do que Jason. Carl acreditava que, se matasse Jason primeiro, Mark não mediria esforços para se vingar e provavelmente teria sucesso. Porém, a vingança de Carl foi adiada por um contratempo: a chegada inesperada da polícia à sua casa. Nesse momento, o pai de Carl, George, também participava da fabricação de drogas. Dentro da casa de Carl, os detetives descobriram uma operação de drogas em grande escala, equipada com uma prensa de comprimidos e grandes quantidades de anfetaminas em pó. No dia 25 de novembro de 1999, Carl e seu pai, George Williams, foram presos. A polícia apreendeu mais de $20 milhões em drogas e ambos enfrentavam longas sentenças de prisão. No entanto, tanto Carl quanto George receberam fiança em 22 de janeiro de 2000 missinos. O período de fiança durou anos, permitindo que Carl seguisse com suas atividades criminosas enquanto o processo legal estava suspenso. Agora, em liberdade sob fiança e movido pela vingança, Carl começou a tramar contra a família e conseguiu adquirir 2 espingardas. Carl então soube que Jason havia sido preso e estava na cadeia. Ele viu isso como a oportunidade perfeita para eliminar Mark. No dia 15 de junho de 2000, Carl descobriu onde Mark morava e apareceu em sua casa. Ele resolveu provocar Mark para tirá-lo de casa, ligando para ele. Mark não sabia quem estava ao telefone, mas sentindo-se invencível em seu território, saiu de casa. Ele fez isso apesar dos repetidos avisos de sua esposa. Quando Mark caminhou mais para fora, saindo do alcance do sistema de segurança de sua casa, Carl pulou e o emboscou. Vestido todo de preto, Carl sacou a espingarda Sonov escondida e matou Mark com um tiro. A notícia se espalhou rapidamente por Melbourne. Não demorou para a família Moran perceber que Carl Williams e sua equipe estavam por trás do assassinato de Mark. Carl buscava reconhecimento e fez questão de divulgar seu envolvimento no assassinato. E com isso, a família declarou oficialmente guerra contra Carl Williams e sua equipe. Quando Jason recebeu permissão para sair da prisão e comparecer ao funeral do irmão, ele jurou matar Carl. Incapaz de alcançar Carl de dentro da prisão, Jason contratou um temido matador chamado Benji Venerman. Benji conseguiu se infiltrar no círculo íntimo de Carl, tornando-se um dos membros de confiança da sua gangue. No entanto, em vez de executar o serviço, Benji se aproximou de Carl e ficou encantado com sua personalidade. No final, ele mudou de lado, traindo a família ao não cumprir o contrato. Embora Carl tenha sido preso,
por acusações anteriores de tráfico de drogas, ficando detido de 19 de maio de 2001 até 17 de julho de 2002. Após ser solto, Carl logo retomou o plano de matar Jason. Durante seu tempo na prisão, o controle de Carl sobre seu império enfraqueceu, permitindo que concorrentes ganhassem influência e ameaçassem seus negócios. Um desses concorrentes era um homem chamado Nikolai, o russo. Radev, o russo, nasceu na Bulgária em 1959 e chegou à Austrália em 1980. Durante 20 anos, ele ganhou fama por extorquir associados implacavelmente, alegando dívidas e frequentemente colocando preço em suas vidas. Ele era conhecido por sua presença intimidadora. Suas atividades criminosas incluíam ameaçar policiais e suas famílias, e ele chegou a ser suspeito dos assassinatos de 2 detetives. No ano de 2003, o russo havia começado a traficar grandes quantidades de heroína em St. Kilda, Melbourne. Carl supostamente teve que fazer algo a respeito disso. Ele usou seu charme e habilidades de negócios para manipular o russo e deixá-lo vulnerável, sob o pretexto de fechar um acordo lucrativo. No dia 15 de abril de 2003, Carl enviou Benji para um encontro previamente marcado com o russo. Enquanto o russo dirigia seu Mercedes de $100 mil até o encontro, Benji o interceptou em um cruzamento, saltando para fora do seu carro. Benji abriu fogo, descarregando uma rajada de balas no russo. Em seguida, ele sacou outra arma e continuou atirando. O ataque foi tão brutal que o russo ficou crivado de balas, parecendo, segundo relatos da mídia da época, queijo suíço. Carl, então, percebeu que, ao pagar outros, como Benji, para realizar os assassinatos, ele poderia eliminar seus inimigos enquanto mantinha suas próprias mãos limpas. 3 anos haviam se passado desde que Jason atirou em Carl, mas Carl ainda queria vingança. Consumido por esse desejo de vingança, Carl colocou uma recompensa pela cabeça de Jason. Jason, então, ficou sabendo do contrato pela sua vida e, por isso, passou a ser cauteloso, agindo discretamente e contratando um segurança em tempo integral chamado Pascal. No entanto, isso não foi suficiente para garantir sua segurança. Carl recebeu informações de que Jason frequentemente comparecia ao treino de futebol de seus filhos todo sábado de manhã. Com essa informação, os planos foram feitos e uma data foi marcada para o sábado, 21 de junho de 2003. Depois de passar mais de 1 hora torcendo pelas crianças, Jason e seu segurança, Pascal, colocaram os gêmeos de Jason e as outras crianças, incluindo os sobrinhos de Jason, em sua van Mitsubishi azul. Enquanto eles colocavam os cintos de segurança, um assassino se aproximou, Victor Brinkert. Esse era o matador contratado por Carl. Victor se aproximou da janela do motorista com uma espingarda. Victor descarregou a espingarda, atirando diretamente no rosto de Jason. O disparo da arma por pouco não atingiu as crianças, enquanto massa encefálica se espalhava por todo o veículo e sobre as crianças. Em seguida, ele sacou um revólver e atirou várias vezes em Pascal. Victor fugiu, deixando para trás 2 homens mortos e uma van cheia de crianças traumatizadas. A brutalidade de matar um homem na frente de crianças mostrou a determinação implacável de Carl. Ainda mais assustador, Carl teria dito à sua esposa Roberta para usar seu melhor vestido naquela noite, pois eles iriam sair para comemorar. Carl havia construído um imenso poder, riqueza e lealdade dentro de sua gangue, e com Jason fora do caminho, ele se sentia imparável e ganhou gosto por eliminar aqueles que o haviam prejudicado. Ele decidiu por outro alvo. O próximo era Willie Thompson, um ex-associado que havia se endividado e devia a Carl aproximadamente $900 mil. Carl sabia que Willie não poderia pagá-lo, então decidiu que era a hora de retribuição. No dia 21 de julho de 2003, Willie Thompson, de 39 anos, saiu do clube de jiu-jitsu extremo e grappling na Waverley Road, em Chadstone. Apesar da rua movimentada, os homens armados de Carl o emboscaram ao entrar no carro. 2 veículos avançaram contra ele e Willie foi morto a tiros a queima-roupa antes da fuga dos agressores.
Esse foi o quarto assassinato orquestrado por Carl, ou pelo menos sob suas ordens. Até esse momento, as autoridades policiais mantinham distância da crescente violência entre gangues, considerando isso um assunto interno entre os criminosos. No entanto, essa abordagem estava prestes a mudar, porque uma das balas disparadas na execução de Willie errou o alvo e passou perigosamente perto de atingir um transeunte. Isso fez a polícia criar uma força-tarefa para acabar com as guerras mortais entre gangues. Enquanto isso, Carl tinha outro alvo que exigia sua atenção. Ele soube que um homem chamado Mark Malier, o braço direito do russo, estava planejando vingança contra ele. No entanto, Carl elaborou um plano não apenas para matá-lo, mas também para extrair informações valiosas sobre os estoques de drogas e reservas de dinheiro dos russos. No dia 17 de agosto de 2003, Carl e seus homens levaram Malia para uma casa onde armaram uma emboscada para ele. Em uma garagem, eles amarraram Malia a uma cadeira e o torturaram com tacos de beisebol, cigarros e um ferro de solda, esperando que ele revelasse a localização dos bens dos russos. Apesar de horas de tortura, ele se recusou a entregar qualquer informação. Então, os homens de Carl o mataram, colocaram seu corpo em uma lixeira, jogaram em um bueiro e atearam fogo. Passantes notaram a fumaça saindo do bueiro e alertaram as autoridades sobre a cena macabra. Enquanto isso, no submundo do crime, havia incerteza sobre quem mandou matar Willie Thompson. Aproveitando essa confusão, Carl começou um boato de que tinha sido um matador chamado Michael Marshall, um kickboxer e dono de uma barraca de cachorro-quente. À medida que o boato se espalhava, uma recompensa acabou sendo colocada pela cabeça de Michael. Aproveitando a oportunidade, Carl organizou o assassinato de Michael. No dia 25 de outubro de 2003, Michael Marshall foi emboscado e baleado do lado de fora de sua casa em South Yarrow, na frente de seu filho de 5 anos. Ao sair do carro, os capangas de Carl atiraram várias vezes nele, matando-o no jardim de sua casa. Nesse momento, Carl Williams acreditava ser intocável, reinando como o autoproclamado rei do submundo de Melbourne. A polícia começou a ligar Carl Williams a vários assassinatos, colocando-o diretamente em sua mira. Ao saber que os detetives se aproximavam, Carl planejou matar o principal investigador. No entanto, a polícia descobriu seu plano, levando-o à prisão de Carl em 17 de novembro de 2003. Em uma reviravolta bizarra, Carl, conhecido por seu comportamento implacável, desabou de forma histérica durante sua prisão, chorando, implorando e até se urinando. Apesar disso, as autoridades não tinham provas suficientes para mantê-lo preso. Então, após alguns dias sob custódia, Carl foi liberado. Após ser liberado, ele saiu da delegacia com uma confiança renovada, supostamente organizando uma celebração de $100 mil no Crown Casino de Melbourne. Esse incidente o catapultou para os holofotes nacionais e Carl começou a se apresentar para a mídia como uma vítima de corrupção policial, alegando que nunca tinha sido violento. Ele manteve sua inocência nas entrevistas, mas, quando questionado sobre como fez sua fortuna, Carl afirmou que ganhou seu dinheiro apostando. Enquanto isso, as tensões cresciam entre a geração mais antiga de criminosos de Melbourne. Lewis Moran estava furioso com os assassinatos de seus 2 filhos sob as ordens de Carl, e agora ele queria vingança. O aliado próximo de Lewis, e também chefão do crime, Graham, o Munster Kinneborough, também havia perdido a paciência com a crescente influência de Carl. Lewis e Graham se reuniram para discutir como lidar com Carl. No entanto, Carl logo soube desses planos. Então, em resposta, Carl ordenou que Benji, seu matador de confiança, tomasse uma atitude. E em 13 de dezembro de 2003, Benji, junto com outro atirador, emboscou Graham do lado de fora de sua casa e o matou a tiros. Buscando vingança por esse assassinato, Lewis e sua gangue atraíram Benji para um esconderijo da gangue e o mataram com sua própria arma. Carl ficou devastado. Benji tinha sido seu aliado mais próximo. Em 31 de março de 2004, Lewis
estava no hotel Brunswick Club. Esse era o local onde ele costumava beber com seu segurança, Herbert Haut. Às 18h40, dois dos homens armados mascarados de Carl invadiram o local. Louis tentou fugir, escalando uma máquina de pôquer e atravessando uma janela de vidro, mas um dos homens armados o alcançou e atirou 2 vezes na parte de trás de sua cabeça. Seu segurança, Herbert, também foi baleado com uma espingarda, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Mas Carl ainda não tinha terminado. Ele ordenou um atentado contra um homem chamado Mário, um advogado de destaque de vários de seus rivais. A polícia logo soube desse atentado e no dia 9 de junho de 2004, Carl foi preso por conspiração para cometer assassinato. Ele acabou sendo considerado culpado por acusações de tráfico de drogas e foi condenado em 29 de outubro de 2004 a 7 anos de prisão. A polícia continuou seu trabalho e condenou vários capangas de Carl em conexão com o assassinato de Michael Marshall. Neste caso, eles fizeram um acordo judicial e forneceram informações sobre o papel de Carl no caso. E em 19 de julho de 2006, Carl Williams foi condenado a 26 anos de prisão pelo assassinato de Michael Marshall. Com Carl preso, seus homens não estavam dispostos a manter a lealdade e acabaram entregando-o. E em 26 de fevereiro de 2007, Carl foi acusado dos assassinatos de Louis, Jason e Mark. E em 7 de maio de 2007, Carl recebeu uma pena mínima de 35 anos de prisão. Isso significaria que ele teria que ter 71 anos antes de ser livre novamente. Mas esse dia nunca chegará. Carl foi preso na prisão de Barwon e em 19 de abril de 2010 encontrou seu fim. Naquele dia na prisão, Carl estava sentado à mesa, folheando casualmente uma revista, sem saber que as tensões estavam fervendo ali perto. Um colega de cela endurecido, chamado Matthew Johnson, vinha nutrindo ressentimento contra Carl. O motivo exato ainda é debatido. Alguns sugerem que foi devido à cooperação de Carl com a polícia, enquanto outros afirmam que foi por causa de uma disputa pessoal. O motivo exato, provavelmente, nunca saberemos. Mas nesse dia, Matthew conseguiu desprender o pedal de uma bicicleta ergométrica na unidade, um pesado pedaço de metal. Enquanto Carl estava sentado, lendo sua revista, Matthew se aproximou dele por trás. As câmeras de segurança da unidade registraram um momento aterrorizante. Sem aviso, Matthew balançou a barra de aço com força bruta, atingindo Carl na cabeça. Matthew, então, ficou sobre o ex-gangster notório e continuou a desferir vários outros golpes em sua cabeça, garantindo que Carl não sobrevivesse. Os guardas da prisão rapidamente subiram e correram para dentro da unidade. Quando chegaram até Carl, ele já estava morto. O sangue havia se acumulado ao seu redor enquanto ele estava caído sobre a mesa. Sua revista ainda estava aberta. Carl foi declarado morto no local. O ataque foi tão brutal que seu crânio foi rachado. As consequências do assassinato geraram indignação e escrutínio generalizados. Como um detento tão notório poderia ser morto em uma prisão de segurança máxima? Matthew não demonstrou nenhum remorso e depois afirmou que agiu em legítima defesa. Em 2011, ele foi condenado pelo assassinato de Carl e sentenciado à prisão perpétua. O caso de Carl é um lembrete sombrio da brutalidade do submundo do crime.